Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos estudando o tema Examinar as Escrituras, doutrina da Bíblia, e hoje nós vamos trabalhar o meu tempo diário com a Bíblia, o seu tempo diário com a Bíblia. Primeira coisa que talvez nós devemos perguntar é diário de fato? Se você tem passado um tempo constante diário com a Bíblia, hoje nós vamos trabalhar isso. Salmo 119, 97 será um bom texto básico que nós vamos trabalhar em alguns momentos. E diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E também vamos combinar com Deuteronômio 6, 6 e 7, um outro texto muito bom e muito importante sobre a Bíblia. Nós queremos hoje estabelecer a necessidade de uma hora devocional e passar a utilizar essa hora devocional e resgatar a prática do culto doméstico. Então, nós vamos trabalhar esses temas ao longo dessa lição. Tema de hoje, meu tempo diário com a Bíblia. Isso é uma afirmação de Jonathan Edwards, um grande pregador do século XVIII, XIX, na verdade, e ele dizia que numa das suas famosas mensagens: este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará desse livro. Qual é a situação real? A Bíblia tem te afastado do pecado ou o pecado tem te afastado da Bíblia? E quando ele disse isso, foi um grande impacto, mas até hoje ele é uma grande realidade. Aliás, hoje, não apenas o pecado, mas as ocupações, o dia a dia, as oportunidades, os diversos aplicativos de celular, a internet, o Facebook, Instagram, tudo isso hoje são elementos de distração que nos tiram um tempo precioso de estudo da Palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais vendido, é citado em várias ocasiões, ele é levado para a igreja, mas muitas das vezes não é estudado. Ele está nos tribunais, está nas igrejas, está nas escolas, mas não é um objeto de estudo. Em alguns lugares, em algumas casas, ele está como um amuleto. Ele está aberto no Salmo 91 para proteger a casa, meus irmãos. A casa não lê a Bíblia. Não há nenhum elemento de força mística em manter a Bíblia aberta em nenhum texto da Bíblia. O que precisa é esse livro estar aberto e sendo estudado no nosso coração. E é isso que nós queremos trabalhar hoje, para que a gente ainda consiga colocar em nosso dia a dia um tempo diário com a Palavra de Deus. Bom, e aí ficam algumas perguntas que nós queremos fazer. Antes, eu quero passar aqui alguma primeira questão, né? Se nós estudamos, se nós lemos diariamente, se tem interesse pelo estudo da Bíblia e como é que nós vamos avaliar essa maneira de estudar a Bíblia. O estudo da Bíblia é obrigatório para o crente, pois as Escrituras são essenciais para seu crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Vamos dar uma olhada nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Já estudamos esse texto numa das nossas lições e aprendemos que esse leite espiritual é o estudo da palavra de Deus, no princípio, por textos mais simples no nosso dia a dia, para depois aprofundar para textos mais complexos. A nossa maturidade espiritual é essencial para a nossa maturidade espiritual. A gente vai a Hebreus 5, 11 a 14, que nos diz assim: quanto a isso, temos que dizer
temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Lembra? Está lá no leite espiritual e permaneceu nele, permaneceu e não quer avançar. Imagina uma criança que passa a vida inteira só tomando leite. Não vai se desenvolver, será uma criança doente. Apesar do leite ser muito importante, mas será uma criança doente. Embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido, infelizmente. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, dos quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a Bíblia serve o desenvolvimento, o estudo, para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. E a sua eficácia espiritual na nossa vida. Esse é um texto muito conhecido, 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí vamos para uma enquete, um exercício. Você vai responder, você não vai falar, você está aí, como você sabe, protegido por essa transmissão. Nós estamos fazendo uma transmissão online, nós não estamos juntos. Se você estivesse na presencial, você estaria respondendo junto com a gente. Mas a primeira pergunta é: você lê a Bíblia? Em que frequência? Diariamente? De vez em quando? Raramente? Nunca? Qual é a tua frequência de leitura da Bíblia? Se você não a lê, é porque ela não é relevante para você? Tem dúvida quanto à sua veracidade? Ela é difícil e confusa? Ou você não tem tempo? O que está te impedindo de ler a Bíblia? O que te afasta da leitura da Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você utiliza quanto tempo? 5 minutos? 15 minutos? Meia hora? 1 hora? Qual o tempo que você gasta na leitura da Bíblia? Se todos da igreja, olha essa, preste atenção nessa pergunta. Se todos da igreja, no nosso caso, na primeira igreja batista do Grajaú, como eu já falei sempre, né, que está ali na rua do Grajaú, número 67, tivessem o mesmo interesse que você tem pela Bíblia, ela seria como? Espiritual, carnal, fraca, forte? Como seria a Bíblia, a igreja, se todos tivessem o mesmo comportamento de leitura da Bíblia que você tem no dia a dia? Pensa nisso. E lembre-se, a igreja é a somatória de cada um de nós. E tem uma tese que diz que um elo, uma corrente, ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se eu não estudo a Bíblia, eu tenho um ponto de vulnerabilidade para a minha igreja em mim, porque eu estou sendo fraco na leitura da Bíblia. Bom, seguindo na orientação didática do autor, e ele agora trabalha para a gente a Bíblia como um livro para a vida baseado em Salmo 119, 97, que diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. O autor do Salmo 119, que faz um belíssimo texto sobre a palavra de Deus, a partir do Salmo 119, lá no meio desse salmo, ele diz isso, que ele ama a lei e nela medita todo dia. Nós vamos trabalhar isso. Primeiro, a Bíblia, um livro para minha vida. A leitura diária da Bíblia está para a vida espiritual como o alimento diário está para a vida física. Assim como o corpo precisa de alimentação, ou seja, você se alimenta quantas vezes na semana? Quem tem uma condição normal e natural, que não está passando por um episódio de dificuldade financeira, o natural é que a pessoa faça no mínimo 3 refeições por dia. Há pessoas que, por uma questão de dieta alimentar, fazem ainda 2 ou mais refeições além dessas 3 principais. Tem gente que belisca o dia inteiro, né?
Mas o normal e o natural, o mínimo se esperado, orientado inclusive pela Organização Mundial da Saúde, são 3 refeições por dia. Quantas vezes você tem se alimentado da palavra de Deus ao longo de uma semana? Eu não estou nem perguntando ao longo de um dia, ao longo de uma semana. Assim como o corpo precisa de alimentação para se manter no nível certo de energia, a alma precisa regularmente da palavra para reposição das energias espirituais. Eu quero ver apenas uma das referências. Isaías 55, 2 e 3. E vamos ver o que diz para a gente. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ou o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, como o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com uma mais fina refeição. Dê-me os ouvidos, venham a mim, e para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a vocês. Então, essa alimentação de Deus, do que Deus tem tratado e ensinado para cada um de nós, a partir da sua palavra. A Bíblia é o nosso maná. Você sabe o que é o maná? Talvez você esteja acompanhando a gente, não conheça essa expressão. Nós temos muito disso, né? Os evangélicos às vezes pegam algumas expressões, trabalham expressões e que são muito próprias para nós, mas às vezes alguém de fora não entende. Maná era uma alimentação diária que Deus concedia ao povo no deserto, enquanto estava na travessia. Era um alimento concedido todos os dias que mantinha a nutrição saudável daquele povo. Era um pão que desceu do céu. A Bíblia é como um pão da vida que desceu do céu. Nós temos que estudá-la todos os dias. Aquele maná tinha que ser colhido todo dia. A única exceção era na sexta para o sábado, que eles colhiam 2 vezes para que eles tivessem a provisão do sábado e não precisassem buscar. Mas, mesmo assim, ele era consumido todos os dias. Ele não era colhido todos os dias, mas era consumido todos os dias. Você tem consumido a palavra de Deus todos os dias? Para que você tenha um estudo correto da palavra de Deus, nós precisamos trabalhar de uma maneira correta também, organizada. Primeira coisa que você precisa ter é um lugar e uma hora habitual. É preciso que você tenha uma hora certa e um ambiente adequado para dedicá-los ao Senhor. Não dá para você simplesmente deixar isso sem uma organização, sem marcar, sem colocar num calendário. Tem pessoas que trabalham muito bem com agenda. Hoje, com o celular, você pode botar como um lembrete, mas você tem que ter um horário definido. Não pode esperar o dia acabar para lembrar que tem que ter essa regra. A escolha do horário varia de acordo com a circunstância de cada pessoa. Mas o horário escolhido deve ter algumas orientações. Primeiro, ocupar uma prioridade sobre qualquer outro programa. Então você organiza. E aí é muito bom se você conseguir fazer isso no começo do dia. Dependendo da tua rotina, da tua maneira de sair para o trabalho, talvez se você acordar 15, 20 minutos antes, você consegue cumprir essa rotina e já faz uma alimentação diária no horário correto. Segundo, ser um tempo conveniente. Bom, manhã, tarde, eu recomendei agora amanhã cedinha. Vamos ver Salmos 5,3. O que diz o Salmo 5,3? De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esse salmista usava a manhã para falar com o Senhor. Mas o Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. A hora bendita desse outro salmista era na parte da tarde. Então vamos de Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, ou seja, em oração. Estamos usando o momento da oração como esse momento devocional. Qual é o certo? Manhã, tarde, noite? O certo é aquele que você consegue cumprir e consegue colocar como uma rotina no seu dia a dia.
ser o mais silencioso possível. Ainda em Lucas 5,16. Olha o que vai nos ensinar a palavra de Deus. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, aquele momento em que você está num ambiente em que é só seu, para você poder conversar, meditar e ler a palavra de Deus. E ser fielmente observado diariamente. Não dá para você fazer disso uma coisa que você faz uma vez ou outra. Você precisa trabalhar isso como uma realidade no seu dia a dia. Vamos dar uma olhadinha no Salmo. Os próprios Salmos de 119 a 97 já diz fala de uma meditação todos os dias. Mas o versículo 16, oferecido pelo autor, diz: tenho prazer dos seus decretos, não me esqueço das tuas palavras. Ou seja, eu tenho rigor e fidelidade a esse compromisso assumido. Jesus abriu um espaço na sua agenda para estar com Deus. Em vários momentos, em vários textos, em várias situações, ele se retirava. Agora, sendo ele o próprio Deus, agir assim, por que nós vamos fazer diferente dele? Segunda questão é uma Bíblia aberta. Deus fala conosco por meio da Bíblia. O tempo devocional deve ser iniciado com oração, pedindo auxílio dele na compreensão da tua palavra. Salmo 119, 18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas, a maravilha da tua lei. E aí o evangelista João vai dizer em João 14, 26, que o Espírito Santo é que nos ensinará e nos fará lembrar de todos os ensinamentos, quando Jesus promete que ele iria para o Pai, mas mandaria um Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas. Deve-se dar prioridade à profundidade ao invés da quantidade. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa era a crítica de Isaías para aquele povo. Era preciso que a gente aprendesse a estudar a Bíblia vagarosamente, ponto a ponto, com calma, sem pressa, de modo que nós consigamos compreender todos os seus ensinos. E quando se fala de uma Bíblia aberta, eu já falei na abertura e vou repetir aqui. A Bíblia aberta sobre um móvel não tem nenhum poder, meus irmãos. Ao longo do tempo, nós vamos criando algumas coisas, vamos criando algumas situações, encaixando que isso traz algum poder. Esse aí é o famoso modelo da Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa. Coitado dessa casa, se depender da proteção da Bíblia aberta no Salmo 91. Não é assim que se deve imaginar ou entender a Bíblia aberta. A Bíblia aberta é a Bíblia aberta que é lida, estudada, compreendida e colocada em prática. Semana que vem nós vamos falar sobre colocar a palavra de Deus em prática. Hoje nós estamos aprendendo a estudar primeiro, internalizar o seu conhecimento, para depois, semana que vem, reforçar o fato de colocá-lo em prática. E não é colocando ela sobre um móvel. Uma outra questão muito complicada. Os próprios judeus erraram com isso. Quando você lê Deuteronômio 6, a gente vai ler ele daqui a pouco, lá diz que ele deveria ensinar a palavra de Deus para os seus filhos em todo o tempo. E também para ele deveria atar, amarrar, colocar as palavras da lei em todo no seu corpo. E aí eles erraram, porque eles têm o costume de colocar pedaços, trechos da lei em pequenos pedaços de pergaminho espalhados na sua testa, no seu braço, no seu ombro. Isso não traz conhecimento da palavra de Deus. É preciso colocar no coração. E não tem outro jeito de colocar no coração que não seja estudando e aprendendo sobre a palavra de Deus. Uma pessoa, uma vez, me chamou e me mostrou que ele estava abençoado por Deus e ele foi orientado na comunidade que ele frequentava que a partir de agora, cumprindo um determinado rito que eu vou dizer para vocês, ele estava pronto para onde ele pisasse abençoar aquele local. Eles pegaram um trecho do livro de Josué, lá quando diz que onde quer que ele pisasse a planta dos pés, Josué, ele seria abençoado. Fizeram uma imagenzinha de um pé, abençoaram numa cerimônia religiosa, entregaram para essa pessoa
e ele colocava aquilo como se fosse um pedaço da palmilha do seu sapato. E ele acreditava que onde ele pisasse sobre aquele papel, dentro do seu sapato, e onde ele estivesse, seria abençoado. Isso é um erro, uma forma incorreta de usar a palavra de Deus. Nós podemos sim acreditar que Deus vai nos abençoar onde quer que nós pisarmos, mas não precisamos de nenhum pedaço de papel dentro de nenhum sapato para que isso seja uma verdade. Precisamos sim aprender a colocar a palavra de Deus no nosso coração para que aí sim, onde quer que nós estejamos, sejamos capazes de transmitir as bênçãos de Deus pelo nosso comportamento de acordo com a sua palavra naquele local. Bíblia aberta ou versículo solto preso no seu corpo não produz efeito nenhum. Lamento se alguém ainda acredita nisso. Terceira questão, um coração pronto para ouvir. A atitude de ouvir a voz de Deus é a mais nobre de todas as atitudes que alguém possa colocar. Então, vamos dar uma olhada. Está aqui, né? Salmo 85, 8. O que diz o Salmo 85, versículo 8? O que nos ensina esse versículo? Eu ouvirei o Deus, o Senhor disse, ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Eu ouvirei ao meu Deus, ouvirei ao meu Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor. E a forma de ouvir a voz do Senhor é estudando a sua palavra. Na parábola do semeador, que nós trabalhamos em uma lição passada, duas lições passadas, Jesus mostra como as pessoas ouvem e recebem a palavra de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 13, 18 ao 23. Há ouvidos não receptivos à palavra. Outros ouvem, mas não deixam a palavra criar raiz no seu coração. E há aqueles que ouvem tantas vozes que sufocam a voz de Deus. Há ouvidos que ouvem e compreendem os mandamentos. Esse deve ser o nosso ouvido, a nossa forma de ouvir a palavra de Deus. Há recompensas para aqueles que ouvem a palavra de Deus, textos que nos ensinam isso, e em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como anda a sua capacidade de ouvir? Jesus nos lembra que não basta ter ouvidos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Devemos ouvir como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor e a reconhecem de imediato. Nenhum estranho é capaz de interferir nessa comunicação. Você é capaz de reconhecer um ensino falso? Ou você está dando ouvido a qualquer coisa que estão falando por aí? A internet é um grande painel de bobagens sendo apresentadas todos os dias. Ensinos que não têm verdade bíblica envolvida nesses ensinos. Por fim, um coração pronto para obedecer. Só ouvir não é suficiente. Tiago recomenda que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E aí, em Esdras 7,10 também diz, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Não adianta só ouvir, não adianta só ler, não adianta apenas ter o conhecimento teórico, é preciso colocar esse conhecimento teórico em prática. Para ser um estudante da Bíblia, é preciso ter como objetivo conhecê-la e praticá-la. O maior conhecimento das Escrituras só terá aquele que que colocar o seu ensino em prática. Nós vamos falar de prática semana que vem, mas eu já quero deixar para você essa necessidade de colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Salmo 119, versículos 4 e 11 diz assim: Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Deus estabeleceu em sua palavra os preceitos que nós devemos obedecer e obedecer de forma fiel. Versículo 11: Guardei
no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É a única maneira, respondendo lá a Jonathan Edwards, a única maneira de não pecar, de viver longe do pecado, é tendo a palavra de Deus como nosso alimento diário, nossa forma de conduzir a nossa vida. Devemos não somente ler, mas, sobretudo, viver a palavra. Precisamos aplicar tudo aquilo que aprendemos nas Escrituras. Passando para o segundo bloco, e ele usa um texto muito interessante que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Esse texto é chamado do grande chamá. O grande chamá é ouça. Então, quando ele diz para o israelita, ouça, chamai, ouça, chamai, né? Ouça. Esse texto é um texto lindo, em que ele começa no versículo 4 e diz assim, 4, ouça, chamai, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a profissão de fé que eles usavam. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí, no versículo 6 e no versículo 7, que o autor propõe para essa nova sessão, o que ele orienta sobre isso? Não bastava apenas que eles conhecessem a palavra de Deus. Era preciso que eles levassem seus filhos e sua família a seguir essa palavra. Que todas as palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. E o que você vai fazer com isso que está em seu coração? Versículo 7. Ensine-as com persistência seus filhos. Em que momento, em que tempo? Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar, resumidamente, em todos os momentos e situações. O estudo da Bíblia em família constitui uma ocasião certa para a edificação espiritual dos seus membros e para o fortalecimento de laços familiares. Ele contribui de modo decisivo para uma sólida formação moral e espiritual de cada membro da família. O contexto israelita usado pelo autor é sempre ele visto como família. A família era algo muito importante para o judeu, para o homem daquele tempo em que o livro de Deuteronômio foi preparado. Ele precisava viver esse mandamento e colocar ele em prática no dia a dia. E aí Deus ensina que primeiro ele precisava esconder, colocar, aplicar, guardar em seu coração a palavra de Deus e depois transmitir. E ele usa esses elementos do dia a dia, do cotidiano, do estar em casa, do caminhar com o filho, do levantar, do assentar, do deitar, em todos os momentos da convivência familiar. O grande problema é que essa convivência familiar não existe mais na maioria das casas. Cada um segue a sua vida, o seu horário, as suas preferências de condução de vida, e a família não se encontra mais. A refeição, um momento sagrado da família, nem aos domingos, às vezes acontece em algumas famílias. Vai se perdendo a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Ficou para trás o tempo em que as famílias se reuniam diariamente para a leitura da Bíblia, para a oração. O culto doméstico já não existe, já não é mais uma realidade. Não há mais um momento em que a família está junta na refeição. E às vezes, quando está junta numa refeição, se aproveita aquele momento para discutir diferenças, o que é péssimo. Na hora da refeição não é hora de discutir pontos de divergência ou de diferença. É hora de trabalhar a comunhão. E é um bom momento para ensinar princípios da palavra de Deus. Mas, além disso, é preciso criar momentos para estudar a Bíblia em família, em momentos organizados, conduzidos, orientados, com uma profundidade daquilo que nós queremos ensinar. O ritmo da vida de hoje nos impede de viver, de ter essa condição de dividir a palavra de Deus com os filhos, com a esposa, e ter essa comunhão no estudo da palavra de Deus. Isso nos rouba, muitas das vezes, a paz que uma família precisa. Nós não podemos afirmar que o estudo do culto doméstico é a única forma de resolver todos os problemas de uma família.
mas com certeza a prática de um estudo bíblico em família vai ajudar a família a crescer unida cada vez mais. Deus tem chamado homens para que eles sejam sacerdotes de seus lares, para que procurem fazer esse trabalho de ensinar a seus filhos sobre a palavra de Deus e vivam de modo digno, que quando eles olharem para vocês, para os pais, para as mães, eles leiam claramente a palavra de Deus aplicada na vida de vocês. Fique tranquilo, talvez você não tenha toda a condição para ensinar a Bíblia ainda, você está aprendendo. O pouco que você já aprendeu, ensine. Existe um princípio em educação que diz que aquele que ensina, que aprende para ensinar, ele aprende com muito mais profundidade. Passe a fazer isso. O pouco que você já aprendeu da palavra de Deus, multiplique e ensine aos seus filhos. Concluindo, meus irmãos, muitos crentes não têm ainda uma profundidade, não recebem todas as bênçãos, porque não se aplicam ao estudo da palavra de Deus. Desconhecem a vontade e o plano do Senhor para a sua vida. Deus quer que cada crente viva pela palavra de Deus e a cada momento, assim como o salmista, lá do Salmo 1, do primeiro Salmo, aquele homem que vivia segundo a palavra de Deus e não tinha nenhum desvio para nenhum lado. Ele era um homem reto naquilo que fazia. Ele era próspero porque a palavra de Deus é o seu fundamento. Suas atividades diárias têm que ser orientadas pela palavra de Deus. Tudo que você faz no decorrer do seu dia a dia, a palavra deve ser a sua orientação principal. E é através dela que se forma o caráter do cristão. Como é que está a formação do seu caráter? Como é que você tem alimentado o seu caráter? Será que você está fazendo isso de forma muito esporádica? Não vai haver uma consistência se você não organizar uma forma de estudar a palavra diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que Deus te desafie a trabalhar a palavra de Deus, não só por você, mas por você e por sua família. Quero te desejar um bom domingo, que você possa estar conosco agora no nosso culto presencial. Tem alguns minutos ainda entre o momento do encerramento dessa aula e o nosso início de culto presencial. E quero também dizer que nós, como sempre, estamos ali na Rua Grajaú, número 67, esperando por você. Pegue essa aula, mande para alguém que talvez esteja um pouco desanimado na caminhada, que tenha deixado de estar numa comunidade, frequentando uma igreja, tendo a bênção da comunhão. Mande esse estudo da palavra de Deus para ele. Pense um pouco naqueles que já não estão mais conosco. Talvez você lembre de algum irmão que não está mais caminhando com a gente. Mande para ele. Mande esse estudo para ele e o convide a vir caminhar conosco. Se por alguma razão houve algum motivo de decepção, de desânimo, venha caminhar conosco. Nos dê uma oportunidade de caminhar com vocês mais um pouco, de estar com vocês mais um pouco, de dividir com vocês a vida cristã mais um pouco. Estar na igreja não é condição para que ninguém seja salvo. Você sabe disso, eu sei disso. Mas estar na igreja é uma condição importante para que a gente possa, em comunhão, crescer juntos para servir melhor a Deus. Venha caminhar conosco, venha estar conosco e venha participar da nossa comunhão. E também venha participar da nossa EBD presencial. Como eu já avisei, essa aula será desativada a partir do ano que vem. E eu te convido para que venha conhecer a nossa classe e venha participar das aulas, dar a sua contribuição para o melhor desenvolvimento de cada aula. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo na presença dele e que continue te dando oportunidades de estudar a palavra de Deus. Um grande abraço a todos.